Meu avô morreu numa terça-feira de manhã. Foi rápido, dormindo, do jeito que ele sempre disse que queria. A casa ficou vazia de um jeito estranho depois disso. Não era só porque ele não estava mais ali. Era como se alguma coisa importante tivesse saído junto com ele. O quarto do vovô ficou fechado depois do velório. Minha mãe disse que não ia mexer em nada por enquanto, que precisava de um tempo. A chave ficava sempre no mesmo lugar, em cima da geladeira, mas ninguém pegava. Era tipo um acordo silencioso da família. Até as empregadas evitavam passar perto daquela porta. Minha irmã pequena, a Júlia, não entendia muito bem o que tinha acontecido. Ela tinha 4 anos e sempre foi muito apegada ao vovô. Ele chamava ela de minha boneca e toda tarde eles tomavam café juntos na varanda. Depois que ele morreu, ela ficava perguntando onde ele estava, quando ia voltar, essas coisas que criança pergunta. A gente tentava explicar que o vovô tinha ido para o céu, que estava num lugar bom, mas ela não aceitava muito bem. Ficava procurando ele pela casa, olhava no quarto dos pais, no banheiro, até abria o guarda-roupa da sala, achando que ele podia estar escondido ali. Era de partir o coração. Foi uns 15 dias depois do enterro que ela conseguiu abrir a porta do quarto. Ninguém sabe como, porque a chave estava no lugar de sempre e a porta estava trancada quando a gente saiu de casa de manhã. Quando voltei do trabalho, ouvi a voz dela vindo de lá de dentro. Ela estava sentada na cama do vovô, balançando as perninhas e falando alto. Vovô Antônio, vem cá, vovô. Repetia isso sem parar, como se fosse uma música. Quando entrei no quarto, ela olhou para mim com aquele sorrisinho dela e disse: estou chamando o vovô Antônio para ele vir brincar comigo. Pensei que fosse só saudade, né? Criança faz cada coisa quando está sentindo falta de alguém. Peguei ela no colo, fechei o quarto de novo e não falei nada para minha mãe. Mas aquela noite foi diferente. Eu estava quase dormindo quando ouvi a cadeira de balanço do vovô fazendo barulho. Era um rangido baixinho, bem conhecido, porque ele sentava ali toda noite para ver televisão. Só que a cadeira estava no quarto fechado. Levantei devagar e fui até lá. O som vinha mesmo de dentro do quarto. Fiquei parado na porta, ouvindo. A cadeira balançava num ritmo bem lento, como se alguém estivesse sentado ali pensando na vida. Às vezes parava por uns segundos, depois começava de novo. Não tinha vento. Não tinha nada que pudesse estar mexendo nela. Quando finalmente abri a porta, o barulho parou na hora. A cadeira estava parada, mas ainda balançava um pouquinho, como se alguém tivesse levantado há poucos segundos. O quarto estava gelado, mesmo sendo verão. Fechei tudo rapidinho e voltei para o meu quarto. No dia seguinte, a Júlia acordou com umas marcas estranhas no braço. Eram como dedos, mas de uma mão muito grande e com a pele meio enrugada. As marcas eram roxinhas e dava para ver certinho o formato de cada dedo. Minha mãe ficou desesperada, achou que ela tinha se machucado em alguma coisa. Quando perguntei para Júlia o que tinha acontecido, ela falou uma coisa que me deixou arrepiado. O vovô Antônio veio no meu quarto de noite. Ele pegou no meu braço e disse que eu chamei ele direito, que agora ele tinha que vir sempre que eu falasse o nome dele. Aí que eu entendi que tinha alguma coisa errada. O vovô sempre foi uma pessoa boa. Nunca machucaria a Júlia. Mas aquilo que estava aparecendo quando ela chamava o nome dele, não sei se era realmente ele. O pior foi que a partir daquele dia, ela parou de chamar pelo vovô Antônio. Em vez disso, começou a falar outro nome. Vovó Conceição. Vovó Conceição. Quando minha mãe ouviu, ela gelou. A vovó Conceição era a mãe do vovô Antônio, que tinha morrido antes da Júlia nascer. Ela nunca tinha ouvido falar desse nome. Durante uns dias nada aconteceu. A gente achou que tinha passado. Mas então começaram os barulhos de novo. Só que agora eram diferentes. Era tipo alguém mexendo nas panelas da cozinha, arrastando móvel, abrindo e fechando porta. Sempre de madrugada. Uma noite eu vi ela, a vovó Conceição. Era uma mulher pequena, curvada, usando um vestido preto bem velho.
Ela estava parada no corredor, olhando para o quarto da Júlia. Quando me viu, sorriu e fez um gesto como se estivesse mandando eu ficar quieto. Entrei no quarto da Júlia e ela estava acordada, sentada na cama, falando baixinho. Vovó Conceição, a senhora quer que eu chame mais alguém? Tem mais gente querendo vir? A velha acenou que sim e desapareceu. Foi aí que eu entendi. Cada vez que a Júlia falava um nome de alguém que tinha morrido na família, essa pessoa vinha. E quando vinha, ensinava outros nomes para ela. Era como se estivesse juntando todo mundo de novo. Agora ela sabe o nome de parentes que morreram há muito tempo, gente que nem a gente conhecia direito. E continua chamando. Toda noite ela fica lá, falando baixinho os nomes, e eu fico ouvindo os passos no corredor, as vozes sussurrando, as cadeiras rangendo. A casa não é mais nossa. Agora é deles também. Gostou da história? Aperta o like e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os relatos assombrados. Minha família sempre trabalhou em fazenda. Desde pequeno eu vivo no meio do mato, cuidando de gado, ajudando na plantação, fazendo essas coisas que quem mora na roça faz todo dia. A fazenda onde a gente trabalhava era grande, tinha muito pasto e uma sede antiga, bem no estilo das casas de interior de antigamente. O que mais chamava a atenção na propriedade era um sino de bronze que ficava pendurado numa estrutura de madeira bem na entrada principal. Era um sino antigo, meio escurecido pelo tempo, com uns desenhos gravados que nem dava mais para ver direito. O patrão sempre contava que tinha sido do tataravô dele, que trouxe da Europa quando veio para o Brasil. Esse sino tinha uma função bem específica. Só tocava quando o dono da fazenda voltava de viagem. Não era qualquer chegada, era só quando ele tinha ficado fora por vários dias, resolvendo negócios na capital ou visitando os filhos que moravam longe. Quando a gente via o carro dele subindo a estradinha de terra, alguém sempre corria e puxava a corda 3 vezes. O seu Manuel era o tipo de homem que gostava das tradições. Ele fazia questão que o sino tocasse porque dizia que era assim que o pai dele fazia, e o avô e por aí vai. Era uma coisa de família mesmo, e ele tinha umas manias muito certinhas. Sempre chegava de viagem no mesmo horário, sempre parava o carro no mesmo lugar, sempre dava uma volta pela propriedade antes de entrar em casa. Quando ele morreu, foi uma surpresa para todo mundo. Estava numa dessas viagens de negócios quando teve um infarto no hotel. A família nem conseguiu trazer ele de volta vivo. O enterro foi triste demais, porque todo mundo gostava do seu Manuel. Ele era daqueles patrões antigos que conhecia todo mundo pelo nome e sempre ajudava quando alguém precisava. Depois do funeral, a dona da fazenda, que era a viúva dele, não teve coragem de vender o lugar. Ela morava na cidade, mas deixou tudo como estava, com a gente continuando o trabalho normal. Só que o sino ficou mudo. Ninguém mais puxava a corda porque não tinha mais motivo. O seu Manuel não ia voltar de viagem nunca mais. Passaram uns meses assim, com aquele sino ali parado, juntando poeira e teia de aranha. A fazenda ficou mais silenciosa, sem aquele som que a gente estava acostumado. Era estranho não ouvir mais aquelas 3 batidas que sempre anunciavam que o patrão tinha chegado. Foi numa noite de lua cheia que eu ouvi pela primeira vez. Estava dormindo no meu quartinho que fica perto do galpão quando um barulho me acordou. 3 batidas do sino, bem devagar, igualzinho como sempre foi. Primeiro pensei que podia ser vento, mas quando olhei pela janela estava tudo parado, nenhuma folha se mexendo. Levantei e fui ver o que podia ter acontecido. Não tinha ninguém por ali, nenhum animal solto, nada que pudesse ter esbarrado na corda. O sino estava quieto, balançando só um pouquinho, como se alguém tivesse acabado de soltar a corda. Voltei para o quarto pensando que podia ter sonhado, mas eu conhecia bem aquele som. 2 dias depois, o Joaquim, que é o caseiro mais antigo da fazenda, veio falar comigo todo assustado.
Ele disse que tinha visto uma coisa muito estranha na noite anterior. Estava na varanda da casa dele quando ouviu o sino tocar de novo. Olhou para o lado do galpão e viu o seu Manuel descendo de uma carroça velha. Segundo o Joaquim, ele viu o patrão descer da carroça, amarrar os bois no lugar onde sempre deixava o carro e começar a fazer a mesma rotina de sempre. Olhou o gado no pasto, deu uma volta pela horta, conferiu se os portões estavam fechados. Só que quando chegou na porta da casa, simplesmente sumiu. No começo, eu achei que o Joaquim estava vendo coisa, porque ele às vezes exagerava um pouco na cachaça e via umas coisas meio estranhas. Mas ele estava muito sério, jurava que não tinha bebido nada naquele dia. E conhecia o patrão há mais de 30 anos, sabia direitinho todos os hábitos dele. Foi aí que eu comecei a prestar atenção. Toda lua cheia, sempre na mesma hora, o sino tocava 3 vezes. E era sempre às 3h13 da madrugada. Eu confirmei várias vezes olhando no relógio. Não variava nenhum minuto, era muito específico. Uma dessas noites, eu resolvi ficar acordado para ver se conseguia ver alguma coisa também. Me escondi atrás da casa de ferramentas, num lugar que dava para ver bem o galpão e a entrada da fazenda. Quando deu a hora exata, o sino começou a tocar. E eu vi. Era meio transparente, como se fosse feito de fumaça, mas era ele mesmo. O seu Manuel desceu de uma carroça que parecia muito antiga, dessas que se usava no tempo dos meus bisavós. Estava vestido com a mesma roupa que usava sempre. Camisa xadrez, chapéu de couro, botina velha. Ele fez exatamente a mesma coisa que o Joaquim tinha contado. Amarrou os animais, deu uma volta pela propriedade, conferiu tudo como sempre fazia quando voltava de viagem. Só que quando chegou na porta da casa, tentou abrir e a mão dele passou direto pela madeira. Ficou parado ali uns segundos, como se estivesse confuso, balançou a cabeça e sumiu. Desde então, todo mês, quando tem lua cheia, a mesma coisa acontece. O sino toca sempre no mesmo horário, o seu Manuel aparece com a carroça e faz sua rotina de sempre. É como se ele não soubesse que morreu e continuasse voltando das viagens como fazia quando estava vivo. A gente até se acostumou com isso. Quando chega a época da lua cheia, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Mas ainda dá um arrepio quando ouve aquelas 3 batidas na madrugada. Porque a gente sabe que ali vem ele, preso na mesma rotina para sempre. Meu primo Rafael sempre foi meio diferente do resto da família. Desde pequeno, ele tinha umas manias estranhas, fazia coisas que ninguém entendia direito. Quando adolescente, começou a se interessar por umas coisas meio esquisitas. Lia livros sobre magia, mexia com cartas de tarô, tinha uns objetos estranhos no quarto dele. A tia sempre ficava preocupada com essas coisas do Rafael, mas ele dizia que era só curiosidade, que gostava de estudar essas tradições antigas. Ele era inteligente, terminei o ensino médio com notas boas, então a família pensava que fosse só uma fase. Mas as manias foram ficando mais estranhas com o tempo. Ele começou a ouvir rádio de trás para frente. Botava uma fita cassete no aparelho, tocava do fim para o começo e ficava horas ouvindo aqueles sons esquisitos. Dizia que conseguia entender mensagens assim. Também parou de ler livros normais. Só lia livros sem capa, desses que encontrava jogado na rua ou que comprava em sebo velho. Uma das coisas mais estranhas que ele fazia era colar papel alumínio em todos os espelhos da casa. A tia brigava, tirava o papel, mas ele sempre colava de novo. Falava que espelho era portal, que podia entrar coisa ruim por ali. A gente achava que era paranoia, mas ele levava muito a sério. O quarto do Rafael virou uma coisa impressionante. Tinha vela preta, incenso com cheiro forte, uns desenhos estranhos na parede, livros empilhados no chão. Ele passava horas lá dentro, fazendo não sei o quê. Às vezes, a gente ouvia ele falando sozinho,
mas quando ia ver, estava só lendo em voz alta. A família toda ficava meio desconfortável com essas coisas, mas ninguém sabia o que fazer. O Rafael não fazia mal para ninguém. Não usava droga, não bebia, não arrumava confusão. Só tinha esses hobbies estranhos. A tia achava que ele ia crescer e parar com isso. Quando ele morreu foi um choque para todo mundo. Foi num acidente bobo, desses que acontecem do nada. Escorregou no banheiro, bateu a cabeça e morreu na hora. Tinha só 22 anos. A família ficou destruída porque ele era muito novo e não tinha nada de errado com a saúde. O velório foi na casa da tia mesmo, no quintal. Fizeram aquela coisa tradicional, com o caixão na sala, gente rezando, café e biscoito para quem vinha dar os pêsames. Só que desde o primeiro dia começaram a acontecer coisas estranhas. O rádio da sala ligava sozinho durante a madrugada. Não era só ligar, não. O rádio ficava numa estação cheia de chiado e tinha uma voz que falava coisas que ninguém entendia direito. Era tipo um sussurro, bem baixinho, mas dava para ouvir. A palavra que mais se repetia era abre. A voz ficava falando abre, 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 sem parar. Todo mundo achava que era problema no aparelho, então desligavam da tomada. Mas mesmo assim, ele continuava funcionando. A tia chegou a jogar o rádio fora, mas na mesma noite apareceu outro fazendo a mesma coisa. Era como se o Rafael estivesse tentando falar alguma coisa através do rádio. No terceiro dia do velório, na hora de fechar o caixão para levar para o cemitério, aconteceu uma coisa que deixou todo mundo assustado. Quando foram pegar o Rafael para colocar na perua do funerário, ele estava numa posição diferente de como tinham deixado. Parecia que tinha se mexido durante a noite. O pessoal da funerária disse que era normal, que os corpos às vezes se acomodam, mas a gente sabia que tinha alguma coisa errada. O Rafael estava de lado, com a mão esticada, como se estivesse tentando sair do caixão. E tinha uma expressão no rosto que não estava lá antes, como se estivesse incomodado com alguma coisa. Enterraram ele no cemitério municipal mesmo assim. A família toda foi, teve a missa, jogaram terra, fizeram tudo direitinho. Mas 3 dias depois que enterraram, o coveiro ligou na casa da tia, dizendo que tinha acontecido uma coisa estranha no túmulo do Rafael. A terra tinha rachado bem em cima da sepultura. Não era só um buraquinho, não. Era uma rachadura grande, como se alguma coisa tivesse empurrado de baixo para cima. O coveiro disse que nunca tinha visto isso, que ia ter que arrumar e colocar terra nova. No mesmo dia que a tia foi no cemitério ver a rachadura, apareceu um cachorro vira-lata no quintal da casa. Era um cachorro magro, meio ferido, que ficava circulando na área onde tinha sido o velório. E ele tinha uma coisa na boca que fez todo mundo gelar. Um dente humano. Quando a tia viu o dente, reconheceu na hora. Era igual aos dentes da frente do Rafael, que eram meio tortos de um jeito bem característico. Ela guardou o dente e levou no dentista que cuidava do Rafael para confirmar. O dentista olhou e disse que realmente parecia com o formato dos dentes dele. A partir daquele dia, coisas estranhas continuaram acontecendo na casa da tia. Rádio ligando sozinho, espelhos rachando sem ninguém encostar, livros caindo das prateleiras. Era como se o Rafael não tivesse conseguido descansar direito por causa de todas aquelas coisas que ele mexia quando era vivo. A tia procurou um padre para benzer a casa, mas nem isso adiantou muito. As coisas diminuíram, mas não pararam completamente. Até hoje, quando passa perto do quarto que era do Rafael, dá para sentir um cheiro de incenso forte, mesmo sem ter ninguém queimando nada. A gente sabe que não devia ter deixado ele mexer com essas coisas que mexia. Algumas portas não deviam ser abertas, alguns conhecimentos não deviam ser procurados. O Rafael abriu alguma coisa que não conseguiu fechar, e agora a gente vive com as consequências disso. A casa dos meus pais sempre teve um quarto que a gente chamava de quarto de visitas.
Era um cômodo no fundo da casa, meio separado dos outros quartos, que só usavam quando vinha alguém de fora para ficar uns dias. O quarto tinha uma janela grande que dava direto para o mato que ficava no terreno do vizinho. Esse mato era fechado mesmo, cheio de árvore alta, cipó, dessas plantas que crescem sem ninguém cuidar. Durante o dia até que era bonito de ver, mas de noite ficava bem escuro e meio assombrado. A janela do quarto não tinha grade, só uma cortina velha que nunca fechava direito. Desde que me lembro de ser gente, todo mundo na família falava que tinha alguma coisa estranha naquele quarto. Não era nada muito específico, eram só uns comentários que as pessoas faziam. Alguém dormia lá e acordava com a sensação de que tinha alguém olhando, ou então via vulto passando na janela durante a madrugada. Minha avó sempre dizia que não gostava daquele quarto, que preferia dormir no sofá da sala quando vinha nos visitar. Ela falava que sentia como se tivesse alguém parado do lado de fora da janela, olhando para dentro. Mas quando a gente ia ver, nunca tinha nada. Durante anos, a família meio que se acostumou com isso. Era tipo uma tradição da casa. O quarto de visitas era meio assombrado, mas não fazia mal para ninguém. A gente até brincava com isso às vezes. Quando chegava alguém para ficar uns dias, todo mundo fazia cara de mistério e falava do quarto mal assombrado. Eu nunca tinha dormido lá até uns 2 anos atrás. A casa estava cheia porque tinha vindo uns parentes de longe para uma festa de casamento, e eu acabei ficando com o quarto de visitas. No começo, achei normal. Era um quarto como qualquer outro, meio antigo, com uns móveis velhos, mas não tinha nada de especial. Na primeira noite, não aconteceu nada demais. Dormi bem, acordei normal. Só estranhei que a cortina da janela estava totalmente aberta quando acordei, sendo que eu tinha deixado fechada antes de dormir. Pensei que podia ter sido vento, ou então eu mesmo que tinha mexido durante o sono. A segunda noite foi diferente. Acordei no meio da madrugada com aquela sensação estranha de que tinha alguém me olhando. Sabe quando você sente que tem gente perto, mesmo no escuro? Era exatamente isso. Fiquei quieto na cama, prestando atenção, mas não ouvi barulho nenhum. Foi aí que eu vi. Tinha um vulto parado bem na janela, do lado de fora. Era a silhueta de um homem, mas não dava para ver o rosto porque estava escuro. Ele estava parado ali, como se estivesse olhando para dentro do quarto. Fiquei gelado, sem conseguir me mexer. Pensei em gritar, em acender a luz, mas tinha medo de que fosse algum ladrão e ele entrasse no quarto. Fiquei ali parado, olhando para o vulto, e ele olhando para mim. Durou uns minutos que pareceram horas. Então ele se mexeu um pouco, como se tivesse acenou, e sumiu no mato. No outro dia, contei para a família o que tinha visto. Todo mundo falou que era normal, que sempre acontecia isso no quarto. Meu pai disse que provavelmente era algum morador de rua que dormia no mato e às vezes passava por ali. Mas alguma coisa me dizia que não era isso. Na terceira noite, resolvi ficar acordado para ver se o vulto aparecia de novo. Deitei na cama, apaguei a luz, mas fiquei de olho na janela. Umas 2 horas da manhã, ele apareceu. Era o mesmo formato de homem parado no mesmo lugar, só que dessa vez eu consegui ver melhor. Ele não tinha olhos. Onde deviam estar os olhos eram só 2 buracos escuros. E a boca estava aberta, como se estivesse sorrindo de um jeito muito estranho. Quando eu olhei direto para ele, o sorriso ficou maior. Era como se ele gostasse de ser visto. Fiquei olhando para ele, meio hipnotizado. Não sentia mais medo, só uma curiosidade estranha. Era como se ele estivesse me chamando para ir até a janela, para chegar mais perto. Levantei da cama devagar e comecei a caminhar em direção à janela. Quando cheguei perto do vidro, ele esticou a mão como se quisesse me tocar. Eu esticava a minha também, quase encostando no vidro. Foi aí que escutei minha mãe me chamando do corredor, perguntando se estava tudo bem. A voz dela me acordou do transe
e o vulto sumiu na hora. No dia seguinte, quando fui arrumar a cama, encontrei uma coisa que me deixou apavorado. Minhas roupas, que eu tinha deixado em cima da cadeira, estavam espalhadas no chão. E não era qualquer jeito, não. Estavam dobradas direitinho, uma ao lado da outra, como se alguém tivesse tirado com cuidado e arrumado ali. Pior que isso, tinha folha seca e terra em cima das roupas, como se elas tivessem ficado no mato durante a noite. Mas eu não tinha saído do quarto, tinha dormido a noite toda. Ou pelo menos achava que tinha dormido. Foi aí que comecei a desconfiar que alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Não era só um vulto olhando pela janela. Era alguma coisa que conseguia mexer nas coisas do quarto, que tinha algum tipo de poder sobre quem dormia ali. Naquela noite, eu saí do quarto de visitas e fui dormir no sofá da sala. Falei para os meus pais que não estava me sentindo bem, que preferia ficar num lugar mais arejado. Mas a verdade é que estava com medo do que podia acontecer se eu ficasse mais uma noite ali. No outro dia, quando fui buscar minhas coisas no quarto, vi que a janela estava aberta. Não só aberta, estava escancarada, como se alguém tivesse saído por ali durante a noite. E no parapeito da janela tinha marcas de mão na poeira, mas eram mãos muito grandes, com dedos muito longos. Desde então, eu nunca mais dormi naquele quarto. E sempre que passo perto da janela durante o dia, evito olhar para o mato. Porque às vezes, mesmo com sol, dá para ver uma sombra parada lá no meio das árvores. Uma sombra que parece estar sempre olhando para casa, esperando a próxima pessoa que vai dormir no quarto de visitas. Meu pai sempre quis expandir a propriedade da família. A gente tinha um sítio pequeno, mas que dava para viver bem, com plantação de milho e feijão, umas cabeças de gado, essas coisas básicas que quem mora na roça precisa ter. Só que do lado da nossa terra tinha um pedaço de terreno que nunca foi usado para nada. Era uma área meio estranha, bem no fim da nossa propriedade, separada só por uma cerca velha de arame farpado. O terreno era plano. Tinha uma terra preta boa, mas ninguém nunca plantou nada ali. O antigo dono disse que a terra não prestava, que não nascia nada. Meu pai achou que era falta de cuidado e resolveu comprar. Quando começou a tentar preparar o terreno para a plantação, as coisas ficaram complicadas logo de cara. O trator atolava mesmo com o tempo seco. Era uma coisa impressionante, porque a terra parecia dura por cima, mas quando passava a máquina, ela afundava como se fosse barro molhado. Meu pai achou que podia ser algum problema de drenagem, então resolveu cavar uns buracos para ver como estava o solo por baixo. Mas toda a ferramenta que enterrava ali sumia. Enxada, pá, picareta, tudo que deixava no terreno amanhecer do lado de fora, empilhado junto da cerca. No começo, a gente pensou que podia ser algum engraçadinho da vizinhança, alguém querendo fazer pegadinha, mas as ferramentas não apareciam jogadas de qualquer jeito. Estavam sempre limpinhas, organizadas, como se alguém tivesse cuidado direitinho de cada uma antes de devolver. O mais estranho é que isso só acontecia naquele pedaço específico de terra. Se deixava as ferramentas em qualquer outro lugar da propriedade, ficavam onde tinha posto. Mas se pisava naquele terreno com alguma coisa de metal na mão, no outro dia a coisa estava fora. Meu pai começou a ficar irritado com a situação. Ele tinha comprado o terreno para plantar e não estava conseguindo nem preparar a terra direito. Resolveu que ia marcar bem os limites da área nova, deixar claro que aquele pedaço agora era dele. Foi numa tarde de sábado que ele fincou uma estaca bem no meio do terreno. Era uma estaca de madeira grossa, dessas que usam para cercar pasto. Bateu com a marreta até ficar bem firme, amarrou uma fita vermelha na ponta e falou bem alto: "Esse pedaço agora é meu. Vou plantar aqui e ninguém vai me impedir." Na semana que seguiu, coisas estranhas começaram a acontecer. O gado, que sempre pastava ali perto, parou de passar por aquela área.
Os animais chegavam até a cerca velha, olhavam para o terreno e voltavam para trás, como se tivessem medo de alguma coisa. Também começamos a notar que a terra se mexia sozinha. Não era assim muito óbvio, mas dava para ver que o chão subia e descia em alguns pontos, como se estivesse respirando. E sempre que chovia, a água não encharcava a terra igual nos outros lugares. Ela formava poças redondas que demoravam dias para secar. O pior de tudo foi que meu pai começou a ficar doente. Primeiro foi só uma tosse seca, daquelas que incomodam, mas não parecem ser nada sério. Depois a tosse ficou mais forte e ele começou a cuspir sangue. Levamos no médico e fizeram um monte de exame, mas não acharam nada de errado nos pulmões. A doença só piorava. Meu pai emagreceu muito rápido, ficou fraco, perdia o fôlego fazendo qualquer coisa. E toda noite ele tinha o mesmo sonho. Estava enterrado vivo naquele terreno, tentando sair, mas a terra pesava demais e não conseguia se mexer. Foi minha mãe que fez a ligação entre a doença e o terreno. Ela falou que a partir do dia que meu pai fincou a estaca e disse que a terra era dele, ele começou a ficar mal. E toda vez que ele ia naquela área, voltava mais doente ainda. Uma noite, meu pai acordou gritando que estava sufocando. Quando acendemos a luz, ele estava com terra na boca. Terra mesmo, como se tivesse comido punhado de barro. Mas ele jura que não lembra de ter posto nada na boca. Disse que sonhou que estava sendo enterrado e acordou assim. Foi aí que decidimos fazer alguma coisa. Minha mãe chamou o seu Benedito, um senhor antigo da região que conhecia as histórias de todas as terras ali ao redor. Quando ele soube de qual terreno a gente estava falando, fez uma cara muito séria. Segundo o seu Benedito, aquela terra tinha uma história ruim. Há muito tempo tinha sido um cemitério de escravos. Quando aboliram a escravidão e a fazenda foi dividida, ninguém cuidou direito dos mortos que estavam ali. Foram enterrados sem nome, sem cruz, sem respeito. Ele disse que a terra guardava a memória dessa injustiça e não aceitava ser mexida por quem não pedisse permissão direito. E que enquanto meu pai não reconhecesse que aquele lugar merecia respeito, a terra ia continuar se defendendo. No outro dia, eu e meu pai fomos até o terreno. Tiramos a estaca, desarrumamos a cerca que separava as propriedades e meu pai falou para o chão. Desculpa por ter desrespeitado vocês. Não sabia que esse lugar era sagrado. Não vou mexer mais aqui. A melhora foi quase imediata. A tosse do meu pai parou no mesmo dia. Em uma semana, ele já estava com a cor normal de volta, comendo bem, trabalhando normal. E o terreno voltou a ficar como antes. Os animais passaram a pastar ali de novo, a terra parou de se mexer. Até hoje a gente deixa aquele pedaço em paz. Cresceu mato, virou uma área meio selvagem, mas todo mundo respeita. E de vez em quando, principalmente no dia de finados, a gente acende uma vela ali perto para mostrar que não esquecemos de quem está descansando naquela terra. A casa do sítio era antiga, dessas construções simples que o pessoal fazia antigamente. Telha de barro, parede grossa, sem muito luxo, mas bem resistente. O que mais me incomodava nela era que não tinha forro. O telhado ficava direto em cima da gente. Dava para ver as vigas de madeira e as telhas por baixo. Meu avô sempre dizia que casa sem forro era mais fresca no verão e mais barata de fazer. E realmente era. Mas tinha um problema. Qualquer barulho que fazia no telhado, a gente ouvia dentro de casa como se fosse na nossa cabeça. Chuva, vento, passarinho, tudo ficava muito amplificado. Comecei a notar os barulhos estranhos logo na primeira semana que fui morar lá. Era sempre depois das 2 horas da manhã. Primeiro achei que fosse gato, porque tem muito gato solto na região e eles sobem no telhado atrás de rato ou para se abrigar. Mas o som não era de gato, eram passos. Passos lentos, pesados, mas não pesados como de pessoa. Era como se alguma coisa estivesse andando devagar pelo telhado,
arrastando alguma parte do corpo. Fazia um barulho tipo thump, arrasta, sempre no mesmo ritmo, sempre na mesma direção. O bicho, ou sei lá o que era, andava de um lado para o outro do telhado. Começava numa ponta da casa, ia até a outra, parava uns segundos e voltava. Isso durava umas 2 horas, toda noite. Sempre no mesmo horário, sempre a mesma rotina. No começo eu ficava quieto na cama, ouvindo e tentando entender o que podia ser. Pensei em gambá, em coati, nessas coisas que aparecem de noite no interior. Mas nenhum animal faz esse tipo de barulho. E nenhum animal anda de um lado para o outro por horas, como se tivesse uma tarefa para cumprir. Depois de uma semana aguentando aquilo toda noite, resolvi subir no telhado para ver o que estava acontecendo. Peguei uma lanterna boa, a espingarda que uso para espantar cobra, e esperei dar a hora que o bicho sempre aparecia. Quando começou o barulho, saí devagar da casa e fui até os fundos, onde tinha uma escada encostada na parede. Subi bem quieto, tentando não fazer barulho para não assustar o que quer que fosse. Quando cheguei em cima do telhado, acendi a lanterna. Não tinha nada, absolutamente nada. O telhado estava vazio, sem sinal de bicho, sem cocô, sem pelo, sem nada que mostrasse que algum animal tinha estado ali. Mas o mais estranho é que os passos pararam no exato momento que acendi a luz, como se a coisa soubesse que eu estava vendo. Caminhei pelo telhado todo, procurei nos cantos, perto das beiradas, em volta da chaminé. Nada. Estava começando a achar que podia estar ficando louco quando vi as marcas no barro das telhas. Eram marcas de garras, ou unhas, ou sei lá o quê. Mas eram grandes, muito maiores que de qualquer bicho que eu conhecia. E eram fundas, como se a coisa que tinha feito aquilo fosse muito pesada. As marcas formavam uma trilha que ia de uma ponta à outra do telhado, exatamente o caminho que eu ouvia os passos fazerem. Desci do telhado mais confuso ainda. Tinha as marcas, então alguma coisa realmente estava subindo ali. Mas quando eu fui ver, não tinha nada. Era como se a criatura sumisse quando sentia que estava sendo observada. No outro dia, quando acordei, encontrei uma coisa que me deixou gelado. No chão da sala tinha barro fresco. Não era barro que tinha entrado pela porta, porque eu sempre limpava os pés antes de entrar. Era barro do mesmo tipo que tinha no telhado, aquele barro vermelho que fica nas telhas quando chove. O barro estava espalhado pelo chão em formato de pegadas. Pegadas estranhas, com marcas de garras na frente, como se fosse de algum animal que andava em 2 patas. E as pegadas iam da porta da frente até o meio da sala, onde paravam, como se a coisa tivesse entrado, caminhado um pouco e desaparecido. Aquilo me deixou apavorado porque não fazia sentido nenhum. Como é que alguma coisa entrava na casa se eu sempre trancava tudo? E como é que entrava barro do telhado na sala se a casa não tinha forro? Não tinha como o barro cair do teto para dentro. Passei o dia todo tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez algum animal tivesse conseguido entrar por algum buraco que eu não tinha visto. Talvez o barro tivesse vindo da minha bota e eu não tinha percebido. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. À noite, os passos começaram de novo. Sempre no mesmo horário, sempre o mesmo ritmo, mas dessa vez era diferente. Além dos passos, eu ouvia outro som. Era como se alguma coisa estivesse arranhando as telhas, fazendo sulcos, marcando território. Resolvi que não ia mais subir no telhado. Tinha medo do que podia encontrar, ou pior, do que podia me encontrar lá em cima. Em vez disso, comecei a dormir com a luz acesa e a espingarda do lado da cama. Mas as coisas só pioraram. Todo dia eu encontrava mais barro fresco na casa, às vezes na sala, às vezes no quarto, às vezes na cozinha. Sempre em formato de pegadas, sempre vindo do nada. E as pegadas estavam ficando mais nítidas, como se a coisa estivesse ficando mais sólida, mais presente. Uma noite, acordei com o barulho de telha quebrando. Fui até a janela e vi cacos de telha espalhados no quintal. Olhei para o telhado e tinha um buraco bem no meio,
como se alguma coisa pesada tivesse pisado e a telha não aguentou. Foi aí que entendi. A coisa estava ficando mais real, mais pesada, e estava tentando entrar na casa. O buraco no telhado era a prova de que ela estava conseguindo. Se continuasse assim, logo ela ia conseguir descer para dentro. Não esperei para ver o que ia acontecer. No outro dia, arrumei minhas coisas e saí de lá. Falei para o dono do sítio que tinha tido uns problemas pessoais e não podia mais ficar. Ele ficou meio estranho, mas não insistiu. Anos depois, soube por outros moradores da região que a casa ficou abandonada. Ninguém consegue morar lá. Todo mundo que tenta passa pelos mesmos problemas: barulhos no telhado, barro fresco na casa, pegadas estranhas. E o buraco no telhado continua lá, cada vez maior. Sempre usei a trilha que liga a roça ao povoado para ir buscar mantimento e resolver as coisas na cidade. É um caminho que conhecia desde criança, uns 3 quilômetros no meio do mato, mas bem demarcado e seguro. Nunca tinha acontecido nada de estranho por ali. O pessoal do povoado sempre comentava sobre um homem que anda diferente na trilha. Falavam que de vez em quando alguém encontrava ele caminhando, mas que tinha alguma coisa estranha no jeito dele se mexer. Eu sempre achei que era fofoca de interior. Sabe como é? O povo gosta de inventar história. As descrições eram sempre meio confusas. Uns diziam que ele andava de costas, outros que andava de lado, tinha quem falasse que ele andava normal. Mas havia alguma coisa errada que não conseguiam explicar direito. Como nunca tinha visto nada, não dava muita bola para esses comentários. Até que numa tarde de quinta-feira, voltando da cidade com umas compras, eu vi. Estava no meio da trilha, uns 500 metros na minha frente, caminhando na mesma direção que eu. No começo parecia uma pessoa normal. Então, acelerei o passo para alcançar ele e fazer companhia no resto do caminho. Mas quando cheguei mais perto, notei que tinha alguma coisa muito estranha no jeito dele andar. Os pés estavam virados para trás. Não era como se ele estivesse andando de costas, não. Ele estava indo para frente, mas os pés apontavam para o lado contrário do movimento. Parei de andar e fiquei olhando, tentando entender o que estava vendo. O homem continuou caminhando naquele jeito impossível, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E ele andava rápido, muito mais rápido do que qualquer pessoa conseguiria andar com os pés virados. Foi aí que ele virou de lado, como se fosse mudar de direção. E eu vi a coisa mais apavorante da minha vida. O rosto dele estava nas costas. Onde deveria estar a nuca, estava o rosto de um homem. E onde deveria estar o rosto, só tinha cabelo e a parte de trás da cabeça. Quando ele me viu olhando, sorriu. Era um sorriso muito largo, com dentes muito brancos, mas havia alguma coisa terrível naquele sorriso. Era como se ele soubesse que estava me assustando e gostasse disso. Comecei a correr na direção oposta, de volta para o povoado. Não queria nem saber mais o que aquilo era, só queria sair dali o mais rápido possível. Mas quando olhei para trás, ele também estava correndo e conseguia me acompanhar mesmo com os pés virados. Corri o mais rápido que consegui, mas parecia que onde eu dobrava na trilha, ele já estava. Não importava quantas curvas eu fizesse, quantas vezes mudasse de direção, ele sempre aparecia na minha frente ou do meu lado, sempre com aquele sorriso terrível. Estava começando a ficar sem fôlego quando lembrei do córrego que passava perto da trilha. Minha avó sempre dizia que água corrente protegia da coisa ruim. Então resolvi tentar. Saí da trilha e corri em direção ao barulho da água. Quando cheguei na beira do córrego, me joguei dentro sem pensar 2 vezes. A água estava gelada e tinha bastante correnteza, mas pelo menos eu estava longe da trilha. Olhei para trás e vi o homem parado na margem, me olhando. Ele tentou chegar mais perto da água, mas parecia que havia alguma coisa que o impedia. Ficou ali parado, esticando a mão na direção do córrego, mas não conseguia passar da margem. Era como se houvesse uma barreira invisível. Foi aí que percebi que ele estava cheirando o ar,
como um cachorro farejando. Olhei para baixo e vi que minha camisa tinha ficado presa num galho na margem. Ele se aproximou da camisa, pegou e ficou cheirando por um bom tempo. Enquanto ele estava distraído com a camisa, consegui atravessar o córrego para o outro lado e voltar para a trilha mais adiante. Corri até o povoado sem parar, sem olhar para trás, com medo de que ele tivesse conseguido me seguir de alguma forma. Quando cheguei no povoado, estava encharcado e tremendo, não só de frio, mas de medo. Contei para o seu João, que tem um armazém ali, o que tinha acontecido. Ele balançou a cabeça e disse que eu tinha tido sorte de ter pulado no córrego. Segundo o seu João, várias pessoas já tinham visto o homem das costas trocadas, mas nem todas conseguiram escapar. Ele contou que uns 2 anos atrás, um rapaz que trabalhava numa fazenda ali perto sumiu na trilha. Acharam a roupa dele toda rasgada, pendurada numa árvore, mas o corpo nunca apareceu. Ele disse que o homem das costas trocadas era um espírito ruim que ficava preso naquela trilha, procurando gente para levar embora, e que realmente a água corrente era uma proteção. Por isso ele não conseguiu me seguir quando pulei no córrego. Desde aquele dia, nunca mais usei aquela trilha sozinho. Quando precisava ir ao povoado, sempre arranjava companhia ou então dava uma volta muito grande para chegar lá por outro caminho. E sempre que passava perto do córrego, via minha camisa ainda pendurada no galho. Uns meses depois, voltei lá com uns amigos para pegar a camisa. Mas quando chegamos no lugar, ela tinha sumido. E na lama da margem tinha pegadas estranhas, como se alguém tivesse ficado ali por muito tempo esperando. O seu João disse que o homem das costas trocadas às vezes fica com alguma coisa da pessoa que encontrou, como uma lembrança, e que enquanto tiver essa coisa, ele vai continuar procurando a pessoa. Por isso que algumas pessoas que encontram ele na trilha nunca mais conseguem parar de sonhar com aquele sorriso terrível. Até hoje, quando passo perto daquela região, sinto um arrepio estranho. E às vezes, quando está muito escuro, tenho a impressão de ver alguém caminhando com os pés virados na direção errada, sempre me procurando. Trabalho numa plantação que fica meio isolada, uns 5 quilômetros do centro da cidade. É um lugar tranquilo, cercado de mato dos 2 lados, onde planto principalmente verdura e legume para vender na feira. Passo o dia todo ali, desde cedinho até escurecer, então conheço bem todos os barulhos e movimentos do lugar. Era uma tarde muito quente de verão quando ela apareceu pela primeira vez. Eu estava regando a plantação de tomate quando vi uma mulher caminhando devagar na beira do terreno. Ela usava um vestido comprido, todo preto, como se fosse roupa de luto. Parecia estar procurando alguma coisa ou alguém. O estranho é que mesmo com aquele sol forte, o vestido dela parecia estar molhado. Não molhado de suor, era diferente. O tecido brilhava e escorria, como se tivesse sido mergulhado em óleo. E onde ela pisava, ficava uma marca escura no chão, como se estivesse pingando alguma coisa. Quando ela chegou mais perto, vi que estava com sede. O rosto dela estava pálido e os lábios meio ressecados. Ela acenou para mim e falou com uma voz meio rouca. "Moço, o senhor não teria um pouquinho de água? Estou caminhando há muito tempo e estou com muita sede." Pensei que podia ser alguma moradora da região que estava passando mal com o calor. Peguei um copo de vidro e enchi com água fresquinha da torneira que fica ali no canteiro. Quando fui entregar para ela, notei que as mãos dela tinham alguma coisa estranha. Tinha mais dedos do que deveria ter. Em cada mão eram 6 dedos bem definidos, todos do mesmo tamanho, como se fosse normal ter essa quantidade. E as unhas eram muito compridas e escuras, quase pretas. Mas ela pegou o copo de água de um jeito tão natural que por um momento achei que podia estar vendo coisas. Ela bebeu a água toda de uma vez, como se estivesse realmente com muita sede. Mas quando a água encostou no copo,
Começou a fazer um barulho estranho, tipo um chiado baixinho. E quando ela terminou de beber, vi que o copo tinha trincado todo, como se a água tivesse sido ácida. Ela devolveu o copo e sorriu para mim. Era um sorriso bonito, mas que dava uma sensação estranha, como se houvesse alguma coisa por trás que eu não estava entendendo. Então, ela falou uma frase que me deu arrepio. Quem dorme de porta aberta, me vê de novo. Não entendi o que ela quis dizer com aquilo. Então perguntei se ela estava se sentindo bem, se precisava de mais alguma coisa. Mas quando levantei a cabeça, depois de olhar para o copo trincado, ela tinha sumido. Não tinha como ter ido embora tão rápido, porque a plantação é aberta e dava para ver em todas as direções. Olhei para onde ela tinha pisado e as marcas escuras ainda estavam lá. Eram pegadas bem definidas, mas o líquido que tinha feito as marcas tinha um cheiro estranho, meio doce, mas enjoativo, como fruta podre misturada com perfume barato. Quando cheguei em casa naquela noite, não consegui parar de pensar na mulher e na frase que ela tinha falado. Quem dorme de porta aberta me vê de novo. Parecia mais um aviso do que uma conversa normal. Resolvi trancar bem todas as portas e janelas antes de dormir. Durante a noite, acordei várias vezes com um barulho estranho. Era como se alguém estivesse mexendo na torneira da cozinha, fazendo ela pingar. Levantei umas 3 vezes para verificar, mas a torneira estava bem fechada. Mesmo assim, continuava ouvindo o barulho de gota caindo. No outro dia, voltei para a plantação e as marcas escuras ainda estavam lá. Tentei limpar com mangueira, mas o líquido não saía. Era como se tivesse penetrado na terra e ficado permanente. E o cheiro estava mais forte, atraindo moscas e outros insetos. Passou uma semana sem eu ver a mulher de novo. Mas toda noite, sempre na mesma hora, ouvia o barulho da torneira pingando. Chamei um encanador para verificar, mas ele disse que não tinha nada de errado com o encanamento. As torneiras estavam perfeitas. Foi aí que comecei a reparar que o barulho só acontecia quando eu estava dormindo de porta aberta. Quando trancava tudo, a casa ficava em silêncio. Mas se deixasse uma porta ou janela destrancada, mesmo que fechada, o ping-ping da água começava. Numa noite muito quente, não aguentei mais o calor e deixei a porta da cozinha encostada, só para dar uma correnteza de ar. Foi um erro. Acordei umas 2 horas da manhã com o barulho da torneira muito mais alto que o normal. Parecia que tinha virado uma cascata dentro da cozinha. Levantei para ver o que estava acontecendo e encontrei a mulher de vestido preto parada na minha cozinha. Ela estava de costas para mim, mexendo na torneira. O vestido dela continuava escorrendo aquele líquido estranho que agora estava se espalhando pelo chão da cozinha. Quando ela percebeu que eu estava ali, virou devagar. O rosto era o mesmo, bonito, mas perturbador. Ela sorriu e disse: "Falei que quem dorme de porta aberta me vê de novo. Agora eu sei onde você mora." Corri para o quarto e tranquei a porta, com o coração batendo muito forte. Ouvi ela caminhando pela casa, mexendo nas coisas, abrindo armários. O barulho do líquido escorrendo estava por toda parte, como se ela estivesse marcando o território. De manhã, quando finalmente tive coragem de sair do quarto, ela tinha ido embora, mas deixou marcas por toda a casa. O chão da cozinha, da sala, até do banheiro, estava cheio daquelas pegadas escuras e do cheiro doce e enjoativo. Desde então, durmo sempre com tudo muito bem trancado. Porta, janela, até a portinha da despensa eu fecho a chave. Mas mesmo assim, de vez em quando, ainda ouço o barulho da torneira pingando, como se ela estivesse ali fora, esperando eu deixar alguma coisa aberta para poder entrar de novo. E na plantação, as marcas que ela deixou naquele primeiro dia continuam lá. Não cresceu mais nada naquele pedaço de terra. É como se ela tivesse envenenado o solo com o líquido que escorria do vestido dela. Sempre criei porcos no sítio da família. É uma criação que dá pouco trabalho e rende bem na hora de vender.
Tinha um chiqueiro grande nos fundos da propriedade, perto do mato, onde os bichos ficavam soltos durante o dia e dormiam à noite. Os porcos são animais inteligentes, mais do que a maioria das pessoas imagina. Eles reconhecem a voz do dono, sabem a hora da comida, até têm personalidades diferentes uns dos outros. Mas em todos os anos criando esses bichos, nunca tinha ouvido nada parecido com o que aconteceu. Tudo começou com um porco específico, um macho grande que eu chamava de Napoleão. Era um dos mais espertos do lote, sempre o primeiro a chegar na hora da ração, sempre encontrava as melhores sombras para descansar. Napoleão era tipo o líder do grupo. Numa manhã de segunda-feira, quando fui levar a comida para os porcos, notei que o Napoleão estava diferente. Em vez de correr para a gamela junto com os outros, ele ficou parado num canto do chiqueiro, olhando fixamente para a cerca que separava a nossa propriedade do mato. Pensei que podia ser alguma dor ou mal-estar. Então me aproximei para ver se tinha alguma coisa errada com ele. Foi aí que ouvi pela primeira vez. Napoleão estava chorando. Não era grunhido normal de porco, não era reclamação de fome ou desconforto. Era choro mesmo, igual gente. Era um som grave, desesperado, como se ele estivesse sofrendo por alguma coisa muito profunda. O tipo de choro que vem de dentro da alma, sabe? Fiquei parado ali, ouvindo aquele som impossível saindo de um animal que não deveria ser capaz de chorar daquele jeito. Cheguei mais perto e vi que ele estava realmente com lágrimas escorrendo dos olhos. Lágrimas grandes, como de pessoa adulta chorando muito. E ele continuava olhando para a cerca, como se estivesse vendo alguma coisa do outro lado que me causava aquela tristeza profunda. Olhei na direção que ele estava olhando e vi outro porco. Era idêntico ao Napoleão. Mesmo tamanho, mesma cor, mesmas marcas pelo corpo. Estava parado do outro lado da cerca, no meio do mato, também me olhando. Mas havia alguma coisa muito estranha naquele porco. Os olhos dele eram secos, sem vida. Não piscava, não se mexia, só ficava ali parado como se fosse uma estátua. Era como se fosse feito de couro seco, ou madeira, ou alguma coisa que tinha a forma de porco, mas não era realmente um animal. Napoleão continuava chorando, cada vez mais alto, cada vez mais desesperado. Era um som que cortava o coração, porque parecia que ele reconhecia o outro porco e estava sofrendo por causa disso. Como se fosse alguém que ele conhecia, mas que havia alguma coisa terrivelmente errada. Peguei a espingarda que sempre deixo perto do chiqueiro para espantar bicho do mato e mirei no porco estranho. Quando atirei, ele não caiu nem se mexeu. Simplesmente virou uma nuvem de fumaça preta que se espalhou entre as árvores e sumiu. Pensei que Napoleão fosse parar de chorar depois que o outro porco sumiu, mas não parou. Se continuou com aquele choro desesperado o dia inteiro. E toda vez que eu olhava para a cerca, o porco de couro seco estava lá de novo, na mesma posição, com o mesmo olhar morto. Durante a semana, outros porcos começaram a se comportar de forma estranha. Paravam de comer, ficavam inquietos, se amontoavam longe da cerca como se tivessem medo de alguma coisa. Mas só o Napoleão continuava chorando. Tentei de tudo para fazer ele parar. Mudei a ração, levei o veterinário, até tentei separar ele dos outros porcos, mas nada adiantava. Ele continuava naquele canto, olhando para a cerca, chorando como gente, dia e noite. Uma semana depois, Napoleão morreu. Não tinha nenhum ferimento, nenhum sinal de doença. Simplesmente amanheceu morto no mesmo lugar onde passava o tempo chorando. O veterinário disse que podia ter sido parada cardíaca, mas não soube explicar por quê. Enterrei o Napoleão longe do chiqueiro, perto da casa, num lugar que pudesse cuidar melhor. Pensei que com a morte dele, as coisas iam voltar ao normal. Mas na mesma noite que enterrei, o choro começou de novo. Era exatamente a mesma voz, o mesmo tom desesperado. Vinha da direção do chiqueiro. Mas quando fui ver, não tinha nenhum porco chorando. Todos estavam dormindo normal.
Mas o som continuava, vindo de algum lugar que eu não conseguia identificar. Resolvi vender todos os porcos e desmanchar o chiqueiro. Não aguentava mais ouvir aquele choro toda a noite. Mas mesmo depois de vender todos os bichos e derrubar as cercas, o choro continuou. Agora não tenho mais nenhum porco na propriedade. O chiqueiro virou um gramado normal. Mas toda noite, sempre na mesma hora que o Napoleão começava a chorar, ainda ouço aquele som. É como se ele tivesse ficado preso ali, eternamente sofrendo por alguma coisa que só ele sabia o que era. E de vez em quando passo perto do lugar onde era o chiqueiro, vejo o porco de couro seco parado ali no meio do mato. Ele nunca sai daquele lugar, nunca muda de posição. Só fica ali com aqueles olhos mortos, esperando alguém que talvez nunca mais vá voltar. Sempre tive cavalos na propriedade. São animais que gosto muito e que ajudam bastante no trabalho da roça. Tinha um em especial, um cavalo castanho que chamava de Relâmpago, que era conhecido por ser muito corajoso. Nunca se assustava com nada. Trovão, cobra, onça, qualquer perigo ele enfrentava sem medo. Relâmpago era daqueles cavalos que nascem com coragem. Desde potro, ele não tinha medo de barulho forte. Não espantava com um movimento brusco. Não recuava quando via algum animal estranho. Por isso que eu confiava tanto nele para andar pelo mato e fazer os trabalhos mais arriscados. O comportamento dele mudou numa noite de lua nova. Eu estava recolhendo os animais para o curral quando notei que o Relâmpago estava parado num lugar específico do pasto, completamente imóvel. Não estava pastando, não estava descansando, só parado, olhando fixamente para uma direção. Me aproximei dele para ver o que estava chamando tanto a atenção. Ele estava olhando para o mato fechado que fica no fundo da propriedade, numa área que a gente nunca usa porque é muito densa e cheia de espinho. Mas não via nada de diferente por lá, só escuridão e árvores. Chamei o Relâmpago pelo nome, bati palma, até assoviei do jeito que ele gostava. Mas ele não se mexeu nem um centímetro. Era como se tivesse virado estátua. Até a respiração dele estava quase imperceptível. Nunca tinha visto um animal tão paralisado assim. Resolvi seguir o olhar dele para tentar entender o que estava vendo. Apontei a lanterna na direção que ele olhava, mas só conseguia ver troncos de árvore e folhagem densa. Não tinha nenhum movimento, nenhum barulho, nenhum reflexo de olhos de animal. Era só mato normal. Depois de uns 15 minutos tentando tirar o Relâmpago daquele estado, resolvi deixar ele ali e voltar no outro dia. Achei que podia ser só uma mania passageira, alguma coisa que tinha chamado a atenção dele e que logo ia passar. Mas no outro dia, ele ainda estava no mesmo lugar, na mesma posição. Tinha passado a noite inteira ali, parado, sem comer, sem beber água, só olhando para aquele ponto específico do mato. E quando cheguei perto dele, percebi alguma coisa terrível. O Relâmpago virou a cabeça lentamente na minha direção, como se quisesse me avisar de alguma coisa. Mas o olhar dele não focava em mim. Não focava em nada. Era como se tivesse ficado cego de uma hora para outra, mas sem nenhum ferimento nos olhos. Os olhos dele estavam normais por fora, sem machucado, sem inflamação, sem nada que indicasse problema. Mas quando eu mexia a mão na frente do focinho dele, ele não reagia. Quando jogava capim no chão, ele não abaixava a cabeça para comer. Tinha perdido completamente a visão. Chamei o veterinário no mesmo dia. Ele examinou o Relâmpago dos pés à cabeça, testou os reflexos, olhou os olhos com aqueles aparelhos, fez todo tipo de teste, mas não encontrou nada de errado. Segundo ele, o cavalo estava perfeitamente saudável, só não conseguia ver. O veterinário disse que às vezes isso acontece com animais muito velhos, mas o Relâmpago era novo ainda, tinha só 8 anos e nunca tinha tido problema de saúde antes.
A cegueira tinha aparecido do nada, sem explicação médica. Durante os dias seguintes, tentei cuidar do relâmpago como sempre, mas ele estava diferente em tudo. Não comia direito, não bebia água suficiente, passava o tempo todo naquele mesmo lugar do pasto, sempre na mesma posição. Era como se estivesse esperando alguma coisa que só ele sabia o que era. Uma semana depois de ficar cego, o relâmpago morreu. Acordei de manhã e ele estava caído no mesmo lugar onde passava os dias, sem nenhum sinal de luta ou sofrimento. Parecia que tinha simplesmente desistido de viver. O veterinário disse que podia ter sido depressão, que alguns animais não conseguem se adaptar quando perdem a visão e acabam morrendo de tristeza. Mas eu sabia que havia alguma coisa mais estranha naquela história. Enterrei o relâmpago numa parte alta da propriedade, longe do lugar onde ele ficava olhando para o mato. Pensei que, com a morte dele, o mistério ia acabar. Mas comecei a notar que os outros animais tinham desenvolvido um comportamento estranho. Toda noite, sempre na mesma hora que o relâmpago costumava ficar parado, todos os bichos da propriedade olhavam para o mesmo ponto do mato. Vacas, porcos, galinhas, até os cachorros paravam o que estavam fazendo e olhavam naquela direção. Ficavam ali uns minutos, completamente imóveis, como se estivessem vendo alguma coisa importante. Depois, desviavam o olhar todos ao mesmo tempo, como se tivessem vergonha de estar olhando, e voltavam para o que estavam fazendo antes. Tentei várias vezes descobrir o que tinha naquele pedaço do mato que chamava tanto a atenção dos animais. Fui lá durante o dia, durante a noite, com lanterna, com binóculo, mas nunca consegui ver nada de diferente. Até hoje, anos depois da morte do relâmpago, os animais continuam fazendo a mesma coisa. Todo dia, no mesmo horário, param tudo o que estão fazendo e olham para aquele ponto específico do mato. Depois, desviam o olhar rapidamente, como se não devessem estar vendo o que viram. E eu fico pensando se o relâmpago conseguiu ver alguma coisa que não era para ser vista. Alguma coisa tão terrível que o fez perder a visão para não ter que continuar olhando. E se todos os outros animais veem a mesma coisa, mas têm a sorte de poder desviar o olhar a tempo? Era época de festa junina e a gente sempre fazia uma fogueira grande no terreiro para comemorar com os vizinhos. Juntava lenha seca durante semanas, empilhava bem alto e fazia uma festa que durava a noite toda. Era tradição da família, todo ano a mesma coisa. Naquele ano, o seu Joaquim, que é vizinho nosso há mais de 20 anos, trouxe uns materiais para queimar junto com a lenha. Disse que estava limpando a casa da mãe dele, que tinha morrido recentemente, e tinha encontrado umas coisas velhas que não serviam mais. Eram restos de pano, uns ossos que ele disse que eram de galinha, uns livros velhos que estavam mofados. Essas coisas que a gente normalmente joga fora quando está arrumando casa de parente que morreu. Nada que parecesse perigoso ou estranho. Empilhamos tudo junto com a lenha e esperamos escurecer para acender a fogueira. Tinha bastante gente. Famílias inteiras com criança, todo mundo animado para a festa. Acendemos o fogo e ficamos ali conversando, comendo milho assado, bebendo quentão. A fogueira estava bonita, com chama alta e bem viva. Os materiais que o seu Joaquim trouxe queimaram junto com a lenha, fazendo um cheiro meio estranho, mas nada que incomodasse muito. Era tipo cheiro de remédio velho misturado com pano queimado. Estava tudo normal até umas 2 horas da manhã. A festa já estava acabando. A maioria das pessoas tinha ido embora. Só ficaram uns poucos adultos terminando de beber e conversar. As crianças estavam dormindo nas casas. Foi aí que a fogueira apagou sozinha. Não foi aos poucos, como o fogo normal que vai diminuindo conforme a lenha acaba. Foi de uma vez, como se alguém tivesse jogado um balde de água. Mas não tinha chovido nem ventado, e ainda tinha bastante lenha para queimar.
Ficamos todos meio sem entender o que tinha acontecido. O seu Joaquim disse que ia buscar álcool para acender de novo. Mas antes que ele levantasse, vimos uma coisa saindo do meio das cinzas ainda quentes. Era uma criatura preta, toda encurvada, como se fosse um homem muito velho caminhando de quatro. Mas não era homem nem bicho. Era alguma coisa que não tinha forma definida, que parecia feita de fumaça sólida. E os olhos brilhavam como brasa, vermelhos e quentes. A coisa saiu devagar do meio da fogueira, olhou para cada um de nós e começou a se arrastar em direção ao mato. Fazia um barulho horrível, como se estivesse raspando alguma coisa no chão, e deixava um cheiro muito forte de enxofre e carne queimada. Todo mundo ficou paralisado, sem conseguir se mexer nem falar. Era como se a presença daquela coisa tivesse sugado toda a coragem da gente. Só conseguimos nos mexer depois que ela desapareceu completamente no meio das árvores. O velho Antônio, que é o mais experiente da região em coisas de tradição e benzimento, disse uma frase que me deixou gelado. Trouxeram coisa errada para o fogo. A lenha queimou, mas o espírito ficou. Segundo ele, quando a gente queima objetos que pertenceram a pessoas mortas, principalmente se essas pessoas mexiam com coisas espirituais, pode acabar libertando energias que estavam presas nos objetos. E essas energias precisam de um lugar para ficar. No outro dia, enterramos todas as cinzas da fogueira e o seu Antônio benzeu o terreiro inteiro. Rezamos 1/3 para os mortos e pedimos perdão por ter mexido com coisas que não devíamos. Achamos que tinha resolvido o problema. Mas desde aquele dia, ninguém mais consegue fazer fogueira naquele lugar. Toda vez que alguém tenta acender fogo ali, o vento apaga sozinho. Mesmo em dias sem vento nenhum, na hora que a chama pega, aparece uma rajada do nada e apaga tudo. E pior que isso, quando alguém insiste em tentar fazer fogo, começa a ouvir sons estranhos. É como se alguma coisa estivesse se arrastando pelas cinzas, mexendo nos restos de carvão, procurando alguma coisa que perdeu. O seu Joaquim ficou muito abalado com o que aconteceu. Disse que não sabia que os objetos da mãe podiam causar esse tipo de problema. Ele contou que a mãe dele mexia com benzimento e rezas fortes, mas achava que fosse só tradição inofensiva. Depois soubemos pelos vizinhos mais antigos que a mãe do seu Joaquim realmente fazia trabalhos pesados de magia. Não era benzedeira comum, não. Era daquelas que mexe com coisas que não devia, que conversa com espírito ruim, que faz pacto com forças escuras. E parece que quando ela morreu, deixou umas proteções nos objetos dela para que ninguém mexesse. Quando o seu Joaquim queimou tudo, quebrou essas proteções e libertou alguma coisa que estava preso há muito tempo. Agora aquela área do terreiro virou um lugar que todo mundo evita, principalmente de noite, quando dá para ouvir ruídos estranhos vindo de lá. É como se a coisa que saiu da fogueira tivesse feito daquele lugar a casa dela. Minha plantação de milho sempre foi motivo de orgulho na família. Era uma lavoura grande, bem cuidada, que todo ano dava uma safra excelente. O milho crescia alto e bonito, formava aqueles corredores verdes que eram lindos de ver, principalmente quando o vento balançava as folhas. Era final de tarde de uma quarta-feira, quando vi a criatura pela primeira vez. Estava voltando do trabalho na cidade e resolvi dar uma passada na plantação para ver como estava o milho. Quando cheguei na beira do terreno, vi alguma coisa se movendo lá no meio da lavoura. No começo, pensei que fosse algum vizinho que tinha entrado para pegar milho sem pedir permissão. Acontece às vezes, principalmente quando a safra está quase pronta. Mas quando prestei mais atenção, vi que não era pessoa. A criatura tinha formato de homem, só que muito alta. Mais alta que qualquer pessoa que eu conhecia. E andava de um jeito estranho, como se os pés não encostassem no chão direito.
Era como se estivesse flutuando uns centímetros acima da terra. O corpo parecia ser feito de pano molhado, todo mole e pendendo para os lados. Era como se alguém tivesse encharcado uma roupa velha e pendurado num cabide, só que o cabide estava se mexendo. E a cabeça ficava pendendo para o lado, como se o pescoço não aguentasse o peso. Ela se movia devagar pelos corredores do milharal, sempre em linha reta, sem desviar das plantas nem pisar em cima delas. Era como se conhecesse perfeitamente o caminho, como se já tivesse passado por ali muitas vezes antes. Fiquei escondido atrás da cerca, observando aquela coisa estranha caminhar pela minha plantação. Tinha medo de me aproximar, mas também estava curioso para entender o que era aquilo. Nunca tinha visto nada parecido na vida. Quando ela chegou mais perto de onde eu estava, consegui ver melhor os detalhes. O que eu achava que eram pés, na verdade, não existiam. A criatura terminava numa ponta meio disforme, como se as pernas tivessem sido cortadas e mal costuradas de volta. E por isso que ela flutuava. Não tinha com o que tocar no chão. Se mexia no ar a uns 20 centímetros da terra, deixando uma sombra escura onde passava. E onde essa sombra caía, as plantas começavam a murchar na hora. Assisti ela atravessar uma boa parte da plantação antes de ela perceber que estava sendo observada. Quando me viu, parou de se mexer e virou a cabeça pendente na minha direção. Não consegui ver o rosto direito porque estava escuro, mas senti que ela estava me olhando. Ficamos assim uns minutos, eu escondido atrás da cerca e ela parada no meio do milharal. Era como se estivéssemos nos medindo, tentando entender as intenções um do outro. Então, ela começou a se mover na minha direção. Não esperei para ver o que ia acontecer. Corri até o carro e saí de lá o mais rápido que consegui. Quando olhei pelo retrovisor, vi que ela tinha parado na beira da plantação, como se não pudesse sair dali. Ficou parada ali até eu perder ela de vista. No outro dia, quando voltei para ver os estragos, encontrei uma coisa que me deixou desesperado. Toda a área por onde a criatura tinha passado estava morta. O milho, que estava verde e bonito no dia anterior, tinha ficado completamente preto, como se tivesse sido queimado. Não era só murcho ou seco, era preto mesmo, como se alguma coisa tóxica tivesse passado por ali e envenenado tudo. E o cheiro era terrível, tipo carne podre misturada com coisa química. Dava enjoo só de chegar perto. Tentei salvar o que restou da plantação, mas não adiantou. Nos dias seguintes, a área morta foi se espalhando como se fosse uma doença contagiosa. Em uma semana, toda a lavoura estava perdida. Arranquei todo o milho morto e tentei preparar a terra para uma nova plantação. Arei, adubei, fiz tudo o que sempre fazia quando queria plantar. Mas as sementes que plantei não nasceram, nenhuma. Chamei um engenheiro agrônomo para analisar o solo. Ele fez um monte de teste e disse que a terra estava contaminada com alguma substância que ele não conseguia identificar. Recomendou deixar o terreno descansar por uns anos antes de tentar plantar de novo. Mas passaram anos e a terra continua morta. Não nasce nem mato selvagem ali. É como se a criatura tivesse deixado uma marca permanente no solo. Uma marca que mata qualquer coisa que tenta crescer. Alguns vizinhos disseram que também viram a criatura de pano molhado andando em outras plantações da região. E onde ela passa, sempre acontece a mesma coisa. As plantas morrem e a terra fica imprestável para sempre. Ninguém sabe de onde ela veio nem o que quer. Só sabemos que onde ela pisa, ou melhor, onde ela flutua, nada mais cresce. É como se fosse uma praga ambulante, destinada a acabar com qualquer tentativa de cultivo na região. Hoje, eu trabalho com outras coisas, porque não dá mais para viver de plantação aqui. E sempre que passo perto do terreno, que era minha lavoura, vejo ele ali, vazio e morto, lembrando do dia que uma coisa impossível destruiu anos de trabalho em questão de minutos.